Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém? Nós temos que lembrar que Daniel, ele está cativo na terra da Babilônia, junto com a nação de Israel. Eles pecaram, eles se afastaram do Senhor. Deus, através dos profetas, havia dito para eles que quando eles se afastassem de Deus, eles seriam levados cativos, eles sofreriam numa terra estrangeira. E isso acontece conforme a profecia de Jeremias e os demais profetas. E eles são levados cativos para a Babilônia. Daniel está lá no palácio. Nós já vimos a trajetória de Daniel. Daniel era crente mesmo, ele era fiel a Deus, e Deus o abençoou, Deus o honrou diante do rei da Babilônia. O rei colocou ele como seu braço direito, o rei tinha ele em alta estima, ele se destaca, ele era um homem de Deus, ele amava a Deus, ele se manteve fiel. Nós já vimos que ele era um homem de oração, não tinha nada que fazia ele deixar de orar, ele era fiel, ele era convicto na sua fé, e isso fez com que ele se destacasse, e isso fez com que ele tivesse o favor do Senhor numa terra estrangeira. Enquanto Daniel está lá na terra estrangeira, pessoas ainda ficaram para trás lá em Israel, lá em Jerusalém. Eles estão passando por dificuldades, eles estão passando por coisas terríveis. E Daniel, com o favor do Senhor, ele está naquele lugar mostrando que Deus está por trás da história. Ele está mostrando para o rei que Deus é poderoso. E nós vemos Nabucodonosor se converter. Nós vemos que aquele homem se converte. Depois nós vemos mais para frente o rei Dário da Média, amando Daniel, gostando de Daniel, tendo uma referência boa do testemunho de Daniel, tanto que quando Daniel era lançado na cova dos leões, o rei, ele se toca, ele vai lá e fica a noite inteira acordado, ora por ele, e no dia seguinte, com tristeza, ele vai buscar Daniel na cova, e ele fica feliz quando vê Daniel vivo. Então nós já sabemos que Daniel deu um bom testemunho. Todos os reis que tiveram o privilégio de ter Daniel por perto, a maioria deles, eles aproveitaram isso. Nabucodonosor se converte, Dário faz um decreto dizendo que o Deus de Daniel deve ser adorado em toda a terra. Enquanto isso, lá na outra parte, na Pérsia, nós temos um rei já preparando homens para voltarem para Jerusalém para reconstruir o templo. Já está chegando o fim do cativeiro, Daniel já está velho. Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele tinha mais ou menos 15 anos. E a Bíblia diz que aquele cativeiro de Israel no exílio duraria uns 70 anos. 70 anos, então isso está para acabar. E uma das coisas que o Senhor, na sua fidelidade e no seu amor por Daniel, ele faz, é aqui no capítulo 9, abre lá, Daniel 9. Falei, você vai ficar meio que, né? Hoje nós vamos navegar bastante na Bíblia. Daniel 9, versículo 2. Olha como Deus é bom. Olha como Deus, ele compartilha os seus propósitos com aquele que é fiel, como ele faz questão de mostrar. Daniel 9, versículo 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Ele estava lendo a Bíblia. Daniel era um homem que lia a Bíblia, queridos. Se você quer ouvir Deus, se você quer descobrir coisas de Deus na sua vida, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler os livros. A Bíblia é uma coleção de livros. A palavra Bíblia diz que é uma biblioteca. São vários livros, cada livro com nome. Agora nós estamos estudando o livro de Daniel. É um livro dentro desse volume. E ele estava estudando os livros. Entendi pelos livros que o número dos anos de que falaram ao Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele está falando assim, eu estava lendo a Bíblia, e quando eu estava lendo lá Jeremias, mais precisamente Jeremias capítulo 25, versículo 12, eu vi que Deus havia dito que o cativeiro só duraria 70 anos. Quando você lê a Bíblia, Deus te revela coisas. Quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, Deus nos mostra o que Ele vai fazer. Deus, Ele nos mostra a vontade dEle. Deus começa a mostrar para nós coisas que Ele havia dito que ia acontecer. E aí você fica impressionado, Daniel ficou maravilhado. Ele estava lendo a Bíblia e não esperava encontrar
uma resposta daquilo que ele estava vivendo. Eles estavam vivendo no cativeiro, eles estavam vivendo no exílio, e ele diz, eu estava lendo a Bíblia, e eu descobri lá no livro de Jeremias, que Deus disse que aquilo ia acabar, eram só 70 anos, ele fez as contas no dedo, ele chegou à conclusão, está acabando, olha como Deus é bom. Então Deus, querido, quando você busca o Senhor, a primeira coisa que nós temos que tirar do que nós vamos falar hoje, é que quando você busca o Senhor com todo o teu coração, você vai encontrar o Senhor, você vai encontrar respostas. Se você lê a palavra dele buscando o que o Senhor tem para mim, ele vai te mostrar, ele vai te revelar. É muito interessante ver esse relato de Daniel. Daniel, então, ele não era só um homem de oração, ele não era só um homem com um bom testemunho, não, que os homens disseram lá no capítulo 6, se nós procurarmos na vida dele, nós não vamos achar nada, nada, nós não vamos encontrar nada que o desabone, nós não vamos encontrar nada que dê um mau testemunho. Ele não era só um homem de bom testemunho, ele era um homem também que lia a Bíblia, ele lia as Escrituras. E aí eu começo a entender, é um pacote completo. Se eu quero sentir o poder de Deus na minha vida, se eu quero experimentar o melhor do Senhor na minha vida, eu tenho que orar como Daniel? Sim, Daniel orava. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. É igual refeição. Ele orava lá, abria sua janela, a janela do quarto virado para Jerusalém, e ali ele clamava ao Senhor, ali ele adorava ao Senhor. Todos sabiam, as pessoas ouviam. Quando você é uma pessoa de oração, você não precisa nem gritar, mas com o passar do tempo, as pessoas vão saber que você é de oração. É natural, as pessoas descobrem. A sua oração vai começar a dar frutos. Pessoas começarão a ser abençoadas, a sua vida vai começar a ser abençoada. O favor do Senhor vai estar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Isso é natural, Daniel ele orava. Daniel, em alguns momentos, nós vamos ver inclusive aqui nesses capítulos, ele jejuou. Alguns momentos nós temos que jejuar. Jesus mostrou para nós que um tipo de demônio, uma casta de demônio, ela só é vencida através do jejum e da oração. Se não tiver jejum envolvido, alguns demônios, eles não saem. Eles não se apartam da vida da pessoa. Ah, eu não gosto de jejuar. Então se contente em ficar com alguns problemas na sua vida que vão ser insolúveis. Amém? Porque se Jesus disse que alguns problemas espirituais só são vencidos mediante jejum e oração, se eu não jejuo, eu não vou ter vitória. É simples. É o que a palavra nos mostra. Mas Daniel, ele não era só um homem de oração e de jejum. Ele era um homem que lia as Escrituras, ele lia a Bíblia também. E aí a pessoa fala assim para mim, bem, então dessa forma para mim é difícil, porque eu não gosto de nada disso. Não tem um jeito mais fácil, não tem um atalho, não tem um caminho. Não, não tem, queridos. É assim. Se eu quero ter algo de Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Deus envolve oração, jejum e leitura da palavra. E obviamente isso tudo vai levar eu ter uma mudança de atitude na minha vida, porque ele era um homem de bom testemunho. Eu vou procurar fazer aquilo que é certo. Eu estou lendo. Estou aprendendo o que é certo e o que é errado. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, aí eu vou faço tudo errado, não tem nem sentido. Às vezes a pessoa acha que ela fazendo uma parte e esquecendo outra, está tudo certo. E não é assim. Não adianta nada nós orarmos. Ah, vamos fazer uma campanha aqui de oração. Eu faço uma campanha com vocês. Nós oramos 6 meses. Mas você vai lá fora e não muda a sua vida. Não muda, não tira o que não presta, não muda os atos, as atitudes. Não vai acontecer nada, meu querido. Jesus muitas vezes perdoava as pessoas, mas ele falava, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tem que ter um conserto. Então eu vejo na vida de Daniel esses 4 elementos. Bom testemunho, oração, jejum e leitura da palavra. Amém, queridos? Se nós voltarmos aqui no capítulo 7, de novo, você vai voltar no capítulo 7, nós vamos ver também que daqui até o capítulo 11, nós vamos ver Deus falando sobre sucessão de reinos. Ele começa a falar sobre reinos que vão entrar e sair na sequência do que Daniel está vivendo. Por que Deus revela para Daniel a sequência dos reinos? Qual a intenção de Deus mostrar para Daniel que vai sair o reino da Babilônia que ele está experimentando naquele momento, mas depois virá o Império Medo-Persa, depois virá a Grécia, depois virá Roma? Por quê? Qual o objetivo de Deus? Tem uma passagem bíblica que Deus tem uma hora que eles falam para Abraão, assim, aparece lá para Abraão, um homem e 2 anjos na tenda dele. Ele fala assim, ocultaremos pois de Abraão o que faremos? Abraão era um homem de Deus.
Ali ia acontecer algo terrível em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra iria ser destruída. E Deus decide compartilhar com o seu servo. Ele fala, eu vou esconder do meu servo o que eu vou fazer. E Deus é assim, meu irmão. Deus, ele é desse jeito. Quando ele tem algo importante para fazer, quando ele vai mexer com alguma coisa importante, ele vai procurar aquelas pessoas que têm intimidade com ele. E ele compartilha os seus planos e os seus projetos. Deus é assim. E aqui com Daniel, ele deixa bem claro. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar no capítulo 7, do versículo 1 ao 6, ele mostra os ventos do céu que agitam o mar grande. No versículo 3 fala dos 4 animais que nós falamos na semana passada. No versículo 4 ele fala do primeiro animal, que era o leão, que é a Babilônia. Depois ele fala do versículo 5, o segundo animal, que ele fala da Média e da Pérsia. Versículo 6, que ele fala da Grécia. Depois pula lá para o versículo 12. No versículo 12, Deus fala, quanto aos outros animais foi-lhe tirado domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Deus está mostrando para Daniel que entrarão reinos, sairão reinos, e nada é surpresa para Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele está no controle da história. Como eu mostrei para vocês, ele fala que aqueles reinos são como se fossem animais, mas Deus está no controle. Lá no versículo 17, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Ele fala lá no versículo 17. Às vezes a pessoa fala, mas quem me garante que esses animais são reinos, são reis? O versículo 17 garante. Ele diz lá, são reis, são reinos que se levantarão na terra. E Deus começa a mostrar para Daniel aquilo que, os projetos de Deus, até para ficar registrado na Bíblia, e você vê que tudo que Deus falou se cumpre. No capítulo 8, versículo 3, ele fala assim, levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aqui Deus, ele está falando do carneiro e do bode, é o 3º ano de Belsazar. Belsazar está prestes a cair, ele está nas vésperas daquela visão que ele tem na parede do dedo escrevendo. Lembram desse capítulo que nós estudamos? Aparecem dedos na parede falando que naquela noite ele perderia o reino. Então Deus já está mostrando através da visão desse carneiro com 2 chifres, está mostrando para ele como que vai ser o império da Média e da Pérsia. Ele tem um chifre mais alto que o outro, né? Lembra que eu falei para vocês na semana passada, que quando ele mostrou no primeiro sonho para Daniel, ele mostrou um urso, e o urso estava sobre uma perna, porque uma perna era mais forte que a outra, que o império persa era mais forte que o império dos medos. Aqui agora ele mostra um outro animal, que tem 2 chifres, 2 poderes, um chifre maior do que o outro, porque o império persa é maior que o da Média. E ele continua falando aqui, ó, no versículo 4, ele viu que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Foram os locais em que esse império conquistou. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Era um império poderoso, ele viu um império forte, ninguém tinha coragem. Até que no versículo 5 surgiu um bode que vinha do ocidente. Lógico que depois, vendo mais para frente, você vai ver que o próprio anjo descreve que é o império da Grécia. A Grécia é representada por esse bode, né, que vem do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, quer dizer, ele vem voando. E aquele bode tinha um chifre insígne entre os olhos, um só no meio. É o poder de Alexandre o Grande. O chifre, ele sempre representa um rei, ele sempre representa um poderoso. Ele fala do rei, do imperador grego, Alexandre o Grande. Queridos, eu sei que isso daqui é pura história. É pura história, mas eu estou mostrando para vocês que Deus revelou através de imagens, através de animais, através de figuras, o que ele ia fazer na história para Daniel. E tudo que Deus disse aqui foi antes de acontecer. Do jeito que Deus falou, aconteceu. Eu só estou mostrando para vocês que a Bíblia, aquilo que Deus havia revelado anteriormente, se cumpre com exatidão na história. É exato. Não sai nem para a esquerda e nem para a direita. E ele vai falando aqui do bode. O bode vem no versículo 6, dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé, e ele derrotou,
correu contra ele no ímpeto da sua força, e ele derrota o carneiro. Ele está falando da sucessão do império da Média e da Pérsia pela Grécia. Ele vai repetir. Isso nós já vimos lá quando Nabucodonosor teve um sonho da estátua, lembra? Estátua de cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze. Agora, essa parte da história do carneiro e do bode é o peito de prata sendo substituído pelo quadril de bronze da estátua. Por que Deus teve que repetir tantas vezes? Porque mesmo nós estudando assim um pouco mais a fundo, não é difícil? É difícil. Eu estou falando aqui, né? Vocês estão meio que, né? Caramba, não é fácil. Então Deus ele vai repetindo, ele mostra um sonho de Nabucodonosor, uma estátua de metal, cada metal representa uma parte da estátua. Na semana passada nós vimos que depois ele dá uma visão para Daniel de 4 animais representando a sucessão dos impérios. Agora ele dá um novo sonho, dando detalhes única e exclusivamente da sucessão do império, da Média e da Pérsia pela Grécia. E eu quero mostrar para vocês, hoje não é esmiuçar tudo isso, que isso daqui nós vamos ter que, se você puder, você tem que estudar muito esse livro. Ele é muito profundo, mas eu quero mostrar que Deus, querido, ele revela. Vai lá para o versículo 20 do capítulo 8. Versículo 20. Aí você vai ver que eu não estou inventando nada. Olha lá o que o anjo fala para ele. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. A própria Bíblia se explica. Isso aqui não é invencionice. Isso daqui não é, eu não estou interpretando né? Versículo 21 ele fala, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aí na história nós sabemos que é Alexandre o Grande. Aí, está tudo aí. Não estou dando interpretações pessoais. E ele continua, o ter sido quebrado, levantando-se em 4 lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Isso aconteceu. Quando a Grécia, quando Alexandre o Grande, ele morre, a Grécia ela se divide em 4 grandes províncias. Eles se dividem, isso aconteceu. Eu não quero entrar nos detalhes da história, eu quero mostrar que o que Deus disse se cumpre. Avança lá para o capítulo 11. Do versículo 3 ao 34, se você for ler, aí do 3 ao 34, ele vai falar que depois vai se levantar um rei valente, que reinará com grande domínio, fazer o que lhe aprouver, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. E se você for lendo isso até o versículo 34, ele vai falar mais um pouco da sucessão desses reinos. Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que diz aquilo que vai acontecer. Ele olha o seu servo, ele vê que o seu servo ora, ele vê que aquela pessoa ela jejua, ele vê que aquela pessoa lê a Bíblia, a hora que ele vai fazer algo, ele compartilha com ela. Deus é um Deus que conta com detalhes. Aqui para Daniel ele entra em detalhes, ele dá detalhes de como esses reinos, eles se sucederão. Mas ele não revela só isso para Daniel também, ele revela a vinda e a morte de Jesus. Vamos lá para o capítulo 9 de Daniel. Olha que interessante o que Deus mostra para ele. Capítulo 9, versículo 24 ao 26. Ele fala assim, 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão. Ele está falando do fim dos pecados de Jerusalém, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, acabar com o poder do pecado, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Santíssimo com S maiúsculo, é isso? Quem é o Santíssimo? Jesus. Ungir o Santíssimo. Ungir a Jesus. Ele está falando uma profecia da vinda do Cristo, do Messias para aquela nação. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, que ele chama de príncipe com P maiúsculo, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, ele será morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, com P minúsculo, que virá um príncipe maligno. Então ele fala, o povo desse príncipe maligno que há de vir, destruirá a cidade,
o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Deus, ele mostra para Daniel, ele fala, Daniel, tem um cálculo de 70 semanas de anos, até o Messias vir. Só que, Daniel, o Messias será cortado, ele vai ser morto, e vai ser levado para Deus. E quando isso acontecer, virá um homem, um príncipe, que você pode ver lá com P minúsculo, para diferenciar do príncipe com P maiúsculo, que é Jesus. Vai vir um que vai se passar, que é o anticristo, né? Nós já sabemos, a Bíblia revela para nós mais para frente que ele é o anticristo. Fala, esse homem virá, e ele vai fazer um monte de maldade, até o fim dele que ele vai ser destruído. Olha o que Deus mostrou para Daniel. E Deus é assim, querido. Ele compartilha com o seu povo, ele compartilha com aquele que é fiel, ele compartilha os seus planos. Deus também lhe revela, você pode ver aqui, ó, a ascensão e a queda do anticristo. Ele mostra, ele fala o anticristo reinando e caindo. Volta lá no capítulo 7. Daniel 7, versículos 7 a 8. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso. O quarto animal é o reino do anticristo, terrível e espantoso, muito forte, qual tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços. Versículo 8, estando eu a considerar os chifres, eis que dentre eles subiu outro chifre pequeno, subiu um pequeno. E aí ele revela para nós, ele não fala mais só aqui, quer ver? Vai para o versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terríveis, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Versículo 21, eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos. Mostra aqui que o anticristo, ele vai se levantar contra as pessoas. Aí a partir do versículo 23 até o 26, ele fala de novo, ele explica, o quarto animal será o quarto reino na terra. Está tudo aqui. A única coisa é que está tudo embaralhado. Se você lê numa sequência, fica difícil de achar o que está aonde. Eu estou fazendo de uma forma para te mostrar que Deus, ele revela, ele fala, ó, o quarto animal será o quarto reino na terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará o pé e fará pedaço. Ele está falando, quando o anticristo vier e ele colocar o reino dele na terra, vai acontecer essas coisas. Ele fala dos 10 chifres, que são 10 reinos que vão se juntar, a terra ela vai se organizar em 10 nações para apoiar esse reino do anticristo. E ele fala lá no versículo 25, como que é a personalidade desse homem maligno, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, ele vai falar mal de Deus, destruirá os santos do Altíssimo, ele vai tentar perseguir a nação de Israel, ele vai tentar acabar com a nação de Israel, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é uma forma da Bíblia dizer para nós 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Na linguagem profética hebraica, isso é claro. Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, isso coaduna com o que tem lá em Apocalipse, que Deus fala para nós que vai acontecer. Versículo 26, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E aí entra uma palavra, até o fim. No fim, esse homem perde. No fim, Deus, ele estabelece a sua vontade. No fim, toda maldade será aniquilada. É isso que ele está mostrando para mim, para você e para Daniel. Capítulo 8. Versículo 23 a 26, de novo falando do anticristo. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Ele fala que o anticristo vai mexer com magia, vai mexer com adivinhações, aquelas coisas sabe? Coisa esotérica, enfim, ele vai saber magia. O que mais que ele fala? E se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. O povo santo é a nação de Israel. Ele fala que ele vai perseguir o povo santo. Olha só, Deus está revelando tudo isso para Daniel. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão.
Ele é um homem de adivinhações, vai mexer com magia. Ele vai fazer que as coisas prosperem na sua mão, ele vai ter poder e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe, com P maiúsculo. Quem que é? Jesus. Ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. De novo, Deus está mostrando para Daniel a ascensão do poder do anticristo, mas a derrota dele. Olha que interessante, ele vai repetindo. Deus, ele repete a visão, ele vai mostrando em vários lugares diferentes. Quer ver? Ó, capítulo 9, lá no versículo 26 e 27. Nós já lemos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, ele fala da morte de Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, esse com P maiúsculo, é o anticristo. É o último rei que se levanta na terra. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, eles vão destruir Jerusalém, e o seu fim será como uma inundação, o fim dele. E até ao fim haverá guerras. De novo, Deus dizendo, até o fim haverá guerras. Deus está falando, o mundo vai viver em guerra. Hoje nós não vivemos em guerra? É guerra para todo lado. Pequenas guerras, médias guerras, de vez em quando surge uma maior. Ele fala até o fim, no fim. O que é o fim? O fim é a vinda de Cristo. O fim é Jesus vir para reinar. Deus está falando para Daniel sobre essas coisas. E coitado de Daniel. Daniel viveu num período longo, bem antes de Jesus nascer. Deus está dando revelações para ele do tempo do fim. Do fim. Vamos lá para Daniel capítulo 11. Se você ler lá de 36 até o 45, ele fala de novo do anticristo, fala da ascensão do poder e da queda dele. Olha lá. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecerá sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Ele vai falar mal de Deus, vai blasfemar, e será próspero. Ele vai ser próspero. Até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, não terá respeito ao amor das mulheres. Ele vai ser um cara que vai ser um brutamonte, né? Não vai ter nem respeito ao amor das mulheres. Alguns dizem que ele vai ser homossexual, que talvez isso diz que ele não vai sentir amor por mulheres. Ou talvez ele vai ser um camarada que a mulher falou meio torto, ele vai descer o supapo nela, né? Nós não sabemos exatamente o que ele vai fazer, se ele vai bater na mulher ou se ele não quer nem saber de mulher. Enfim, Deus está dando características dessa pessoa, está mostrando para nós como ela será. Nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Enfim, ele vai falando, até que no versículo 45 ele fala, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Ele mostra até onde o exército do anticristo vai ficar acampado no período da tribulação. Olha que interessante. E o monte santo e glorioso, mas chegará o quê? O seu fim, e não haverá quem o socorra. Deus está falando reiteradamente, o mal vai se levantar na terra, o mal vai dominar a terra, mas um dia vai chegar o fim. Esse é o Deus que está por trás da história. Deus mostrou primeiro para Daniel um monte de coisa daquela época, para Daniel ver que tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E agora Deus está mostrando isso para mim e para você. Quando nós lemos essas palavras, nós entendemos, Deus está falando do tempo do fim, que nós estamos até relativamente próximos. Se Deus, tudo que Ele falou lá atrás se cumpriu, isso que Ele falou aqui também vai se cumprir, meu querido. Amém? O que mais que o Senhor revela? Ele revela sobre a tribulação. Daniel capítulo 12, versículo 1. Olha lá Deus falando sobre a tribulação. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel, ele é um ser espiritual que ele é considerado como um principado, um tipo de arcanjo. Ele é um ser diferenciado, ele é um principado celestial. Ele é um príncipe. Miguel, na realidade a gente até acredita que ele é um príncipe da nação de Israel. Ele é um ser espiritual específico para proteger a nação de Israel. Porque em algumas passagens bíblicas, quando a nação de Israel aparece em perigo, a Bíblia diz que ele levantará Miguel, como agora.
se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Está falando da nação de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E ele fala agora, o povo santo e todo aquele que for escrito no livro. Está falando de nós, a igreja. Todos nós que fomos alcançados por Jesus, nós temos o nosso nome escritos no livro da vida. E ele está falando sobre essas coisas. Olha só, queridos. É muita coisa para um homem de Deus só receber, ou não é verdade? Pensa bem. E Daniel recebeu tudo isso. O que mais que Deus falou? Deus fala aqui no versículo 2 sobre ressurreições. Olha aí, ó. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Deus está mostrando para Daniel que um dia vai haver uma ressurreição. E aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles vão para a glória eterna. E aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles também ressuscitarão, mas para vergonha e desprezo eterno. Eles serão condenados. Amém? O que mais que Deus revela para nós aqui? Volta lá no capítulo 7. Você não está cansado não, né? Capítulo 7. Eu falei, nós vamos ficar entre o 7 e o 12 aqui. Agora ele revela aqui para nós no capítulo 7, no versículo 13 e 14, o reino de Jesus. Ele mostra Jesus vindo para reinar. Nós já falamos do fim da maldade. Agora nós vamos ver do início do reino eterno. Olha o que ele fala no versículo 13. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus vindo nas nuvens do céu, como diz a Bíblia, com poder e grande glória. E foi-lhe dado domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Deus falou do reino dos homens, falou que o fim deles todos vão ser destruídos, mas agora ele está falando de um reino que virá, a nossa esperança. Jesus, ele vem finalmente para reinar, para tomar conta desse reino da terra, do mundo. E ele fala, e o reino dele não terá fim, será um reino eterno, um reino maravilhoso. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. É um reino que vem para ficar, para todo o sempre. É um reino que veio, queridos, para tomar conta da nossa vida. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 28, 27. E o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mas você viu que interessante? As informações estão espalhadas. Você tem que ficar indo e voltando e selecionando. Então, na realidade, quando você está lendo o texto, você tem que estar com muita atenção. Porque 2 versículos está falando do reino dos homens, depois fala do anticristo, depois fala de Jesus, fala do reino eterno, depois ele volta de novo. E Deus, ele vai falando, ele vai descarregando mensagens e informações. E Daniel só tem que fazer o quê? Escrever, anotar. Anotar aquilo que Deus está falando no coração dele. O Senhor revela o juízo no trono branco. Ainda no capítulo 7, volta lá no versículo 9 e 10. O juízo, quando Deus vai julgar todas as pessoas. Versículo 9, Daniel 7, versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se livros. O que está escrito no livro?
tudo que as pessoas fizeram, tudo que os homens e mulheres fizeram em todos os tempos, estão escritos nesses livros. Capítulo 12, pula lá para o capítulo 12, sem se perder aí no caminho, hein, queridos. Capítulo 12, acabamos de ler, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Eles vão brilhar, como o céu brilha no meio-dia. E os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Deus está falando que nesse dia do julgamento, aqueles que forem sábios, aqueles que fizeram a vontade de Deus, vão brilhar. É uma promessa para nós, queridos. É uma promessa para mim e para você. Daniel, ele recebeu essa palavra assim com facilidade? O que você acha? Foi fácil para Daniel receber? Daniel 7, versículo 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Daniel ficou perturbado com as visões, era muita coisa. Aquilo mexeu com ele, espiritualmente ele ficou abalado emocionalmente. Versículo 28, olha lá no 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante. A cara dele até mudou, ele falou, fiquei até diferente. Mas guardei o assunto no meu coração. Ele falou, eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado. São coisas fortes que eu vi. Deus me mostrou coisas pesadas, eu fiquei até preocupado, mas eu guardei o assunto no meu coração. E escreveu também, é ou não é? Capítulo 8, versículo 17 e 18. Olha lá o que aconteceu com Daniel aqui. E veio perto de onde estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Daniel caiu. Quando ele viu aquele anjo, aquele ser que se aproxima dele, ele cai com o rosto em terra. Foi uma visão muito forte, algo que ele perdeu as forças. Versículo 18, e estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra de novo. E ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Daniel, que era um homem de Deus, cheio de unção, querido, ele ficou perturbado, ficou com medo, ficou apavorado. A hora que o homem toca nele, ele cai no chão. E aí o irmão já viu um monte de coisa, conversou com o querubim, conversou com Deus, né? Não estou dizendo que não é verdade, mas é questionável. Eu fico pensando, né? Caramba, será que é isso mesmo? Porque Daniel, ele fica todo, né? Ou você pode falar, não, Daniel era meio mole, né? Pode ser, né? Mas eu não vejo isso não. Olha que ele já tinha entrado na cova dos leões lá, e passou a noite com um leão em volta, hein? E a visão do que Deus mostrou perturbou ele. Você não vê Daniel perturbado com outras coisas, mas com a visão que Deus dá. Capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. O servo de Deus fica triste? O filho de Deus fica triste? Fica. Jesus, quando viu que Lázaro tinha morrido e as irmãs estavam chorando, ele chorou. Você chora de alegria quando alguém morre? Não, você chora de tristeza. Eu já vi gente chorar de alegria, de emoção, mas ali não era. Jesus lá no Getsemane, ele fala, meu coração está conturbado dentro de mim, meu espírito está abatido. Davi, muitas vezes ele fala, minhas lágrimas molham o meu travesseiro à noite. O servo de Deus, querido, fica triste sim. Eu e você, nós somos sujeitos a ficarmos tristes. Acontece, a vida é difícil, acontecem coisas que nós não esperamos. Vem coisas abalar o nosso coração, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz. E Daniel ficou triste por 3 semanas. Ele fala aqui, o testemunho dele. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Por que ele estava triste? Pelas visões. Vamos lá para o versículo 16 desse mesmo capítulo. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim.
que é uma pré-aparição de Cristo no Antigo Testamento. Jesus apareceu para Daniel e tocou nos lábios dele, querido. É isso que acontece com quem é fiel a Deus. Deus não só se revela, Ele vai lá e ainda toca em você. Olha só. Falei dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores. Dores. Daniel sentiu dor emocional. E não me ficou força alguma. Por causa das visões eu senti dor. Eu fiquei sem forças. Ele está falando isso para Deus, querido. Daniel e nós somos idênticos. A mesma coisa. A diferença está no que ele fazia e o que nós fazemos. Ele orava, nós não oramos. Ele jejuava, nós não jejuamos. Ele lia a Bíblia, nós não lemos. Ele tinha um excelente testemunho. O nosso é questionável. Essa é a diferença. Não é que Deus tinha um quê especial com Daniel. Não, Daniel tinha um quê especial com Deus que eu e você nós não temos. Temos que olhar para esse homem. Mas ele sentia dor, ele ficava triste, ele se sentia fraco? Sim. Essas visões abalaram o coração dele? Sim. Ele teve medo? Teve. Ele não ficou feliz com essas coisas. Ele não ficou feliz em ver a destruição da humanidade. Ele não ficou feliz em ver a maldade prosperando. Ele não ficou feliz em ver que um homem vai levar a humanidade à beira do precipício. Não. Aquilo doeu no coração dele. Doeu, ele sentiu dor física causada por um emocional abalado. Outra coisa que nós vemos em Daniel, volta lá no capítulo 7. 7, versículo 16. Daniel, ele queria entender, como eu e você muitas vezes nós queremos entender, e ele pergunta para Deus. Olha lá, 7,16, ele diz assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Ele quis saber, como é que é isso? Me explica. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Você quer saber das coisas, meu irmão? Pergunta para Deus. Nas suas orações, pergunta para Deus: por que, Senhor? Fala comigo, me revela, mostra, me ensina. Ele perguntou para alguns ali e depois vinha a revelação. Nós vemos isso de novo no capítulo 8, versículo 15. Ele de novo querendo saber, Daniel, ele era curioso, como eu e você somos. Porque eu leio, e eu pergunto a Deus, e eu vou buscar, e eu não me conformo com não saber. Eu fuço, eu mexo. Daniel perguntou, isso me chama muita atenção. Daniel 8,15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Ele está falando, eu procurei, eu queria saber o que significava. Eu fui atrás. Procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. De novo, com tudo isso, nós podemos ver que Deus, Ele quer revelar os seus planos para os seus filhos. Deus falou aqui para ele da maldade, Deus mostrou que a história se completa, Deus mostrou que o reino dele vai ser eterno, o mal não vai prevalecer. Deus falou sobre o fim dos tempos para Daniel. Deus mostrou uma série de coisas, né? Nós vemos aqui que Daniel, ele era um homem que jejua, ora, se humilha. Nós vamos ver aqui, principalmente no capítulo 10, no versículo 2 e 3, né? Ele fala assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele fez um ato de humilhação, um jejum, se humilhando, buscando, orando. Ele teve uma visão de Cristo glorificado lá no capítulo 10, nós vemos lá no capítulo 12. Daniel conversou com anjos, conversou com Jesus, ele foi tocado por seres celestiais. Ele tem uma revelação de batalhas espirituais lá no capítulo 10, lá no versículo 12, mostra que quando ele começou a orar, ele começou a interceder pela nação de Israel, Deus enviou um anjo, e aquele anjo ele teve um problema com uma luta sobre o principado que agia na Pérsia. Deus ele revela, ele mostra as coisas, queridos. Muitas vezes, nós vemos isso, meu irmão, minha irmã. Nós vemos que Deus ele revela coisas para aquele que o busca. Se nós buscarmos a Deus, nós os encontraremos. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Com todo o vosso coração. Deus ele fala para Daniel várias vezes sobre o fim dos tempos. E eu separei um salmo, se você for rápido, o Salmo 119, que é o Salmo
gigantesco. Lá no versículo 33, olha o que ele fala. Salmo 119, 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. O salmista está dizendo para Deus, Deus me ensina, que eu vou guardar até o fim. A nossa esperança está no fim de todas as coisas. A nossa esperança está no fim, no dia em que o Senhor triunfará, no dia que nós vamos receber a nossa herança. A promessa que Deus fez sobre a nossa vida, ela vai se cumprir em toda a sua plenitude. No final, somos nós que vencemos. No final, a vitória é do povo de Deus. No final, a vitória é daquele que ama a Deus, aquele que se submete a Jesus. A vitória é certa. Nós vamos passar por batalhas, nós vamos ficar tristes às vezes, nós vamos sentir dor às vezes. Jesus falou isso. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter dificuldades, vocês vão enfrentar aflições, mas tem de bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque no fim a vitória é de vocês. O final, queridos, a batalha ainda não terminou, a guerra ainda não acabou. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se tem se levantado coisas na minha e na sua vida, creia que Deus está por trás da história. Deus, Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E esse plano está embutido no plano principal dele, que é colocar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo, nós vamos reinar com Ele, mas para isso nós temos que ser fiéis até o fim, porque é no fim que está a vitória. Não adianta eu ser fiel por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, não adianta. Eu tenho que ser fiel até o fim. É no fim, é no final. Não importa o que a pessoa fez até aqui, importa o que ela vai fazer de hoje até o fim. É ou não é verdade? Eu fiz tudo errado na minha vida, andei longe de Deus. Se hoje você anda com o Senhor, não interessa mais o seu passado. Deus passou uma borracha, não existe mais nada. O que importa é quem nós seremos daqui para o final. Não adianta também eu ser uma bênção a vida inteira e aí desistir. E aí depois de uma certa parte do caminho eu viver de outra forma. E chegar lá no fim, no dia que é o mais importante, eu estou longe do Senhor. Amém? Não adianta nada. Nós temos que focar, que um dia nós vamos estar diante de Deus. Avança aí para o Salmo, continua no Salmo 119, só que pula lá para o versículo 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Inclinei o meu coração para guardar os estatutos do Senhor, para sempre, até o fim. Até o fim. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, até o fim, naquele dia nós temos que ser irrepreensíveis. Nós começamos a viver de hoje para o fim, uma vida irrepreensível diante do Senhor, porque é isso que vai valer, meu irmão. É isso. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz assim, mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, ele está falando que nós somos a casa de Deus, então Jesus sobre essa casa, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança, até ao fim. Em Hebreus 3,14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Muitos desistem no caminho, muitos se perdem no caminho, muitos começam bem, muitos num primeiro momento têm uma empolgação com Jesus, eu vou aqui, faço isso, vai passando o tempo, a pessoa vai perdendo aquele amor. Como ele diz lá numa das cartas em Apocalipse, vocês perderam o primeiro amor, já não são mais nem quentes, nem frio, já estão longe do Senhor, vai passando os anos, nós vamos nos acostumando, nós nos acostumamos com essa palavra, quando o pregador começa a falar, isso daí eu já ouvi 20 vezes essa mensagem, eu já não oro mais tanto, porque eu vou orar e não sinto mais nada, eu leio a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira 6 vezes, 12 vezes, eu não tenho mais o que aprender, eu já sei tudo. Esse é o princípio da queda. E a Bíblia diz, Jesus uma vez, ele fala lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Tem que perseverar. Se fosse fácil, nós não precisávamos perseverar. É ou não é verdade? Se fosse só deitar lá e deixar a correnteza levar, Deus ia falar assim, ó, toca o barco de qualquer jeito. Mas ele fala, perseverar até o fim. Marcos 13:13. Sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Lá no capítulo 12 de Daniel, que nós lemos no início. Quero terminar a mensagem lendo o que nós lemos no início. Então Deus termina assim falando para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Ele está falando, Daniel, não desiste, vai até o fim, porque descansarás. Vai vir o seu descanso. O descanso é quando a gente fecha os olhos. Você vai descansar, vai até o fim, você vai descansar, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Não importa o que aconteça, um dia nós vamos nos levantar no fim dos dias. E tudo aquilo que Deus prometeu para nós vai se cumprir. Algumas coisas se cumprem aqui. Deus fala isso na sua palavra. Se você for fiel a Deus, nós cantamos uma música, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Não foi o que nós cantamos? Isso é o Salmo 37. Salmo 37, lá o versículo 3, 4 e 5. Agrada-te do Senhor, o teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus, Ele vai te abençoar, meu irmão. Ele vai cuidar de você nessa terra. Mas Ele está falando que ainda as coisas melhores estão reservadas para o fim. E aquele que perseverar até o fim, vai receber a herança. Aquele que perseverar, ser fiel até o fim, esse vai experimentar o melhor de Deus. Então, querido, aconteça o que acontecer, levante-se o que se levantar na sua vida, persevera. Aconteça o que acontecer, eu estou triste. Daniel estava triste. Ele estava triste por 3 semanas triste, ele orou. Você está triste? Dobra o teu joelho, busca a Deus. Eu não consigo orar porque tem muita gente na minha casa. Se você dirige, pega o carro, vai dar uma volta. Pega a estrada. Eu já fiz isso. Vai orar sozinho, sem ninguém. Eu não tenho carro. Vá a pé. Vai dar uma volta na praça e fala com Deus, Deus, eu estou triste. Porque às vezes a gente fica pensando que o crente não fica triste, e quando fica não entende nada. Aí não quer orar. Não, estou muito triste para orar. É aí que tem que orar, meu irmão. Criança quando está triste quer o colo da mamãe, não quer? Quer reclinar a cabeça, vai lá chorar para a mãe. Pois é, Deus é nosso pai, nossa mãe, Ele é tudo. Ele é tudo que nós temos. Está triste, vai chorar com Deus. Fala com Ele. Busca Deus. Ele vai te responder. Está cansado? Eu sinto dor. Daniel sentiu dor, sentiu cansaço. Foi injustiçado. Falaram mal dele. Ele foi condenado à morte. Mas Deus falou, Daniel, fica firme até o fim. Que um dia você vai descansar. E não para no descanso. O descanso é só para descansar. Depois você volta. E volta para receber a herança. É isso que Deus tem para nós. Amém, queridos? Ele te ama mais do que qualquer coisa que você pode imaginar. Tenha certeza no seu coração que Deus te ama. Ele te ama. Você é a razão do amor de Deus. O amor dele não está focado na natureza, não está focado na criação, nos céus, na terra, nas estrelas, no sol. Não, o amor de Deus está focado em você, que é criação do Senhor. Feito pelas mãos dele, Ele te ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele tem só coisas boas. E no fim, você é vencedor. Junto comigo. Se eu perseverar até o fim. Amém?